Olá, estamos aqui de volta com o nosso Direito Simples Assim. É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje aqui o Vinícius, Vamos a aí. Tamara ali, a Olá. Morgana está lá no fundo, o Léo também, e o nosso convidado de hoje que eu vou falar daqui a pouquinho quem é, tá? Esse mês a gente resolveu dar atenção à questão do idoso. No programa passado nós falamos disso, né, da necessidade de fazer uma programação para a velhice, aquela coisa toda. E hoje nós vamos falar sobre o envelhecimento no Brasil e o impacto disso na conjuntura política, né? É uma conversa que a gente vai ter aqui sobre isso. E mais uma vez a gente está aqui recebendo, que já é nosso parceiro aqui, né? Figurinha. O Adriano Cerqueira, que é cientista político, mestre, doutor em ciência política e história, professor do IBMEC, da Universidade Federal de Ouro Preto, da Academia da Polícia Militar. Então, é alguém que tem o que trazer para a gente, né? É um prazer ter você aqui de novo, Adriano. É um prazer todo meu, é sempre muito agradável estar aqui com vocês nesse bate-papo. É sempre um bate-papo, né? Aqui é bate-papo. Então, nossa população está envelhecendo? Como é que é isso? Tá envelhecendo, né? É um processo que tem gerado até uma certa surpresas. Havia uma expectativa quando saiu o resultado do censo de 2022, que haveria por volta de 220 milhões de brasileiros, e na verdade não foi menor, né? Ou seja, a população mais jovem não está crescendo tanto quanto poderia. Por outro lado, por conta do avanço, né, na medicina, as pessoas estão com uma expectativa maior de vida, né? Então, graças a Deus. Então, assim, estão vivendo mais e mais e mais, né? E isso está, claro, mudando o perfil demográfico, né, da população. É engraçado, às vezes eu vou nos eventos, assim, até políticos, alguém comenta, não, mas só tem velho aqui. Eu falei, a sociedade nossa hoje só tem, mas é velho mesmo. Criança e jovem você vai encontrar em outro lugar, embalado, você não vai encontrar dos movimentos assim. Né? Quem era jovem e ia nesses movimentos, envelheceu, continua indo. Né? Continua indo, continua participando ali. E qual é o impacto desse envelhecimento na vida política do nosso país? Olha, são vários impactos, né? Assim, uma coisa importante é a chamada agenda, né? Quais são os problemas que vão ser mais sentidos pelo eleitorado, né? Porque se a população está envelhecendo, o eleitorado também está envelhecendo. Então, quais são os problemas que a população mais sente? Então, que o eleitorado vai mais demandar na agenda pública. Se fosse uma população mais jovem, a questão do trabalho, do emprego, questões referentes até mesmo a diversões, né, deveriam ter uma maior atenção por parte do eleitorado. Mas como a população está envelhecendo, ela está muito preocupada com a sua saúde mental, com a sua saúde física, com questões de mobilidade, com problemas referentes a internações, uma gripezinha que vira uma pneumonia, plano de saúde, atendimento. Então, assim, a agenda pública tende a se transformar mais para dar maior atenção a quem está falando cada vez mais forte no sentido eleitoral. Então, os velhos tendem a assumir uma proporção maior de atenção. Tem também um aspecto interessante que é mais econômico, que é a questão da previdência, né, do atendimento a essa população que muitas vezes não está mais trabalhando, mas está vivendo mais muitas vezes do que se poderia esperar, o impacto que isso tem na economia, né, do país. Em contrapartida, a gente não tem jovens contribuindo, né? Para poder, no mercado de trabalho, então você tem que repensar o plano previdenciário, se vai ser as novas gerações que vão bancar as velhas, vai chegar uma hora que a coisa vai ficar complicada. E tem um outro aspecto que ainda vou comentar, que é uma tendência de maior conservadorismo em termos de comportamento e atitude de vida, que à medida que a pessoa vai envelhecendo, né, ela tende Eu ia até te perguntar isso agora. Sim.
Pode continuar dentro dessa linha? Pois é, tem esse aspecto. Não estou dizendo que todo idoso é conservador. A gente sabe que não. Tem muitas pessoas que, né, vão envelhecendo e mantêm aqueles ideais mais progressistas, enfim, mais, que a gente pode chamar mais à esquerda. Mas, por outro lado, há uma tendência do indivíduo, quando ele está mais jovem, ele é mais ousado, mais atirado, mais questionador, não está muito preocupado em preservação de coisa, muitas vezes coloca mais em riscos, mas à medida que esse indivíduo sobrevive a essa fase, né, e vai acumulando, né, algum patrimônio, alguns bens, forma família, né, tem uma rede de amigos, ele vai mais preocupado ele fica mais preocupado em manter isso, em conservar isso, em não expor isso tanto a riscos. Então, a tendência é ele assumir uma postura mais conservadora, uma visão mais conservadora em relação à vida, frear um pouco essa necessidade de mudar tudo, sempre, qualquer coisa. Então, a tendência que as pessoas falam que no mundo todo, né, principalmente nas economias mais avançadas, que também estão envelhecendo, essa tendência de haver um aumento, né, da direita ou do conservadorismo, eu arriscaria dizer que um dos fatores que tem contribuído para isso é o envelhecimento que está acontecendo. Aqui no Brasil, eu identifico esse fator. Dá para ser visualizado assim? Dá para ser visualizado. Inclusive, como eu falei, às vezes a gente vai nos eventos mais conservadores, realmente a faixa etária é mais avançada, né? Mas pessoas que estão ativas, estão preocupadas, estão protestando, né? Estão falando as coisas, mas você vê, né, que são pessoas não mais jovens. Eu me lembro da minha época de faculdade, colegas, né, que faziam parte, que a gente fazia parte de DA, DCE, o pessoal que era ativista, aquela coisa toda. Fazia acontecia. E hoje eu estou vendo muitos destes aí totalmente à direita. Tá vendo? Totalmente à direita. Claro, isso aí é um pouco... Nós formamos há 30 e poucos anos, então você imagina. E isso é uma coisa que a gente percebe no cotidiano, né? Então, eu acho que tem sim esse fator. É mais psicológico, mas eu explico por conta disso. Você fica mais preocupado, né, em manter as coisas, enfim. Você quer uma estabilidade, né? Você quer uma maior estabilidade e também uma maior atenção, né, em relação ao passado, a sua família, seus valores. Acho que não que seja errado a pessoa optar por um... Não. Né? Acho que ser mais conservador. Não. É uma característica, isso, né, que vai acontecer. Faz parte da democracia, né, ter pessoas que pensam de formas diferentes, né? Mas eu estou falando isso, né, que quando você está falando aí que a gente é mais ousado quando está numa determinada fase, depois a gente vai... mudando, alguns se mantêm e outros mudam radicalmente. Né? Vai, Vinícius. Pegando esse gancho aqui, que eu ia fazer essa pergunta, eu vou só reformular ela um pouquinho, que é o seguinte, que é esse impacto dos conservadores no meio político. Né? Isso já é perceptível, só, né, já que praticamente já respondeu o que eu ia perguntar, mas você já consegue ver isso em números, ou seja, nas pesquisas feitas, essa tendência ao conservadorismo, esse link entre a idade e posicionamento político? Sim, dá para perceber. Quando algumas pesquisas que a gente percebe, ou mesmo as que eu faço, você vê que o perfil mais jovem, né, adolescente, início, né, daquela fase dos primeiros 20 anos, eles tendem a assumir uma postura mais progressista, mais aderente a uma série de propostas, agendas, né, mais avançadas, enfim. Já a população mais idosa, ela tende a assumir um aspecto mais questionador e mais conservador. E é um conservadorismo mesmo. Quando eu falo conservadorismo mesmo, é assim, eles podem ser resistentes, por exemplo, a propostas de alteração da Previdência. Entendi. Porque a previdência que existente está atendendo a eles. Então, qualquer alteração pode gerar algum tipo de problema na vida deles. Então, mesmo que seja uma proposta de lei que possa ser, digamos assim, mais liberal, mais à direita, eles podem, para aquela questão específica, não aceitarem. Porque mexeria na estabilidade Mexeria na estabilidade, né? Eles estão preocupados com essa questão. Então, depende muito. Outro ponto que é interessante, que relativiza um pouco esse aspecto, é que a gente percebe que os conservadores, os idosos, eles têm um hábito de procurar as chamadas mídias mais tradicionais, né, como fonte mais de informação.
E os mais jovens estão mais largados na internet, rede social e essas coisas. Só que as redes sociais são muito mais abertas ao debate, né, à polarização, que nas chamadas mídias tradicionais. Então, às vezes, essa faixa etária mais idosa, ela não assume uma postura tão mais assim à direita ou mais conservadora, porque muitas vezes ela está muito orientada pelo tom do editorial, do noticiário, que tende a ser um pouco menos polarizado do que vai para aquele... extrema, né? Do que aquele daquela selva bruta que são as redes sociais, né? E os mais jovens, o pessoal que está na faixa assim, de trabalho, eles estão à vontade, né? Usam IA, não tem medo disso, exploram as informações. E aí, muitas vezes, eles assumem alguns valores, algumas posturas mais à direita, mais conservadores em alguns aspectos, por conta de estar mais exposta a uma informação que, no caso dos mais idosos, nem sempre vai surgir, ou se surge de uma forma bastante criticada, analisada. Até a manifestação, né, do pessoal idoso é diferente. Sim. Porque eles não têm esse contato direto com as redes sociais. E hoje as pessoas são muito voltadas para a internet, né? Para o que é mais fácil, tá ali na mão. E as pessoas idosas têm mais dificuldade com isso. Elas usam, né? E tem aumentado o tem uso. As tias do Zap. Exatamente. Eu não sou tia do Zap. Mas a tia do Zap é interessante, não é que todas são, né? Mas é um grupo que verbaliza bem, então foi identificado. Então a gente vê que é uma brincadeira. É uma brincadeira. Então os grupos das famílias, misericórdia. Agora o Zap é interessante porque ele é uma mídia social que quem usa, quem lê jornal, quem vê televisão usa e quem não também usa. Então todo mundo usa. Porque é a forma de comunicação mais direta, né? Então, acho que tem esse aspecto também. Agora, Adriano, uma coisa. E as políticas públicas? Você está conseguindo ver alguma mudança já das políticas públicas para essa questão do idoso, ou a gente ainda está engateando nisso? Ou seja, o Estado está percebendo que que nós estamos envelhecendo e que vamos precisar de demandas específicas? Eu acho que essa questão está se aprofundando cada vez mais, né? A gente vê, por exemplo, uma questão que muitas vezes não é bem relacionada a isso. Essas campanhas de vacinação contra a gripe que todo ano tem. É porque não faz muito sentido. Eu vou falar uma coisa que os médicos, por favor, não me matem. Uma pessoa mais jovem, não sei se precisa tomar vacina contra a gripe, né? Mas qual que é a preocupação? Uma pessoa mais idosa, se pega uma gripe, a chance dessa gripe evoluir para uma pneumonia é muito mais alta do que se for uma pessoa mais jovem. Então, assim, claro que é uma política mais voltada para os mais idosos, que é uma porcentagem cada vez maior da população. Qual que é o problema se houver um surto de gripe que faça com que muitos idosos venham a ser internados? Os postos de saúde não vão dar conta. Eles vão ficar sobrecarregados, porque é um volume de gente muito grande. Né? Então, a ideia da vacinação da gripe é tentar diminuir o índice de pessoas que vão ter uma gripe agravada e vão ter que usar os postos de saúde. Né? A gente viu isso na época da Covid. O que é interessante é que antes da Covid, vocês já tinham, na épocas frias, uma grande utilização dos postos de saúde por conta de gripes que se agravavam em pneumonia e com muitas ocorrências de morte. Então, assim, agravou na época da pandemia e ela conseguiu pegar grupos mais jovens também para usar esse serviço. Então, assim, a questão dessa vacinação todo ano, em massa praticamente, por conta da gripe, na minha avaliação, é uma dessas ocorrências de políticas públicas. Tem a questão também do atendimento aos idosos, né? Você ter essa questão de saúde mental, a própria acessibilidade, né? Investimento cada vez maior em centros de saúde, né? Em postos de saúde que possam prestar um serviço melhor. Tudo isso eu acho que tem a ver Agora, com tem uns lugares, né, esse que as prefeituras, né, o Estado em si está designando para poder as pessoas idosas fazer pilates, fazer algum tipo de dança, justamente para tornar, né, uma população mais ativa, né, menos reclusa e tal, fornecendo ali bem-estar para esse tipo, né, de público. Uma coisa interessante que é o seguinte,
pelos seus estudos, o Estado está conseguindo dar essa resposta ou a gente tem exclusão? Né? Vamos ver, porque assim, é uma demanda crescente. Como você está falando, é só você verificar os números, você sabe que não é uma epidemia ou algo que vai surgir do nada. É uma coisa demográfica, previsível e dá para a gente entender quais demandas virão. Tá tendo essa exclusão, ou seja, a gente está conseguindo manter um certo compasso entre as políticas públicas e o atendimento, ou está tendo exclusão, na sua opinião? Aí vai depender muito de cada lugar. Eu diria que, assim, num contexto mais geral, o Estado tem ficado cada vez mais sensibilizado e tem procurado atuar com mais políticas públicas em relação à questão dos idosos. Mas há um gap, né? Porque você tem um agravamento, muitas vezes, de alguma situação que pede uma maior urgência e aí o Estado tem que prestar aquele serviço. Mesmo as famílias, né, no sentido mais privado, a gente vê muitas vezes pessoas cujos pais vão ficando com 80, 90 anos e eles começam a ter problemas sérios, né, de serem cuidados, como vai ficar. Não dá para ficar em casa, então vai ficar em algum lugar especializado. O que geralmente ainda tem uma questão até interessante, que é o seguinte, muitas vezes esse ônus cai em cima da filha, da mulher. Exato. Que é outro problema que nós temos. É um outro problema, e há também, eu já escutei, né, muitas queixas em relação a esses serviços, né, de atendimento aos idosos, que nem sempre funciona muito bem, tem muitos riscos agregados a isso, é muito caro, né, ou seja, você ter um acompanhante, né, dar essa devida atenção, isso pesa. Eu não sei se os planos de saúde atendem isso. Então, assim, tem alguns aspectos que eu acho que ainda vai ter que avançar mais as políticas para reconhecer esse fenômeno. Mas, porque eu acho que a gente ainda está vivendo aquele limiar de achar que o Brasil é uma sociedade jovem. E, na verdade, eu não acho mais o Brasil uma sociedade jovem. Como se a gente fosse sempre jovem. Pois é. Quando tinha a famosa pirâmide, né, aquela base larga dos anos 70, essa base não existe mais, né? Então, assim, hoje a gente tem que se conscientizar que a gente é uma sociedade envelhecida, né? E que, portanto, a nossa base do mercado de trabalho está se encolhendo e a gente não consegue atrair tantos imigrantes para poderem compensar essa ausência de um mercado de trabalho mais alargado. E a tendência, então, são os idosos cada vez demorarem mais tempo para poder aposentar. Hoje é 65 anos, eu acredito que em algum momento essa idade mínima vai aumentar. Subir, né? Porque as pessoas estão vivendo mais, então paga mais. Eu acho que vai ser um pouco esse impacto aí. E uma pergunta, como é que é essa questão no Brasil? Porque assim, a gente tende o Brasil é um continente, né? A gente tende a achar que é um fenômeno igual em todos os estados. Qual que é o estado? Tem algum estado que isso já está mais avançado? Os idosos, né? Assim, aí você pegando geral no país, por estado ou por região, onde que esse fenômeno está mais onde que tem uma população idosa mais velha, quer dizer, população idosa, né? Os 3 estados assim com maior índice de população idosa, segundo, né, o último censo do IBGE, é nessa ordem: Rio Grande do Sul, depois Rio de Janeiro, depois Minas Gerais. Somos terceiro? Somos o terceiro. Então, o Rio de Janeiro tem uma população idosa muito grande. O pessoal que fica no Ipanema, ali, Copacabana, dá para ver que tem muito idoso. Não, e pode ser uma espécie de Miami, né? Muito idoso de outros estados. Todo mundo já fala isso mesmo, porque tem muita gente, assim, pessoas com poder aquisitivo grande, que é como se o Rio de Janeiro fosse a Flórida, né? Eu aposentei em Minas Gerais, vou morar na beirada da praia, vou pro Rio de Janeiro. Né? Eu acho que pode ter essa atração. No caso do Rio Grande do Sul, acho que são aspectos, né, ser uma população de colonização, uma população com um certo nível, né, de desenvolvimento, então o padrão de vida aumenta mais. Menos filhos, né? E a população tem mais tempo de vida. Agora, Minas Gerais, ocupando esse terceiro lugar, é interessante porque é o segundo estado mais populoso, né, menos que São Paulo, mas já tem mais idosos que São Paulo. Porque São Paulo atrai muita gente jovem ainda. É a maior economia, então, né, o grau de atração de pessoas mais jovens estados, tende, né, a diminuir o impacto da população envelhecida, enquanto que Minas Gerais tende a reter um pouco mais essa população. Eu ia fazer justamente uma pergunta nesse sentido, porque você falou que a expectativa, né, de vida das pessoas idosas está aumentando. Em contrapartida, o nascimento está ficando cada vez menor. A gente ainda vai continuar envelhecendo? A gente ainda vai ser uma população mais velha?
A tendência é, porque quem tem hoje 50 anos, daqui a 10 anos já vai ter 60. E poucos, felizmente, vão morrer nesse caminho. Então, a base da população ativa, que hoje é um pouco a maior base, né? Se você olhar na pirâmide, boa parte dela vai migrar para 65 anos ou mais. Então, vai alargar esse espaço. E a base da população mais jovem, que está mais encolhida em relação à população em faixa de trabalho, ela não vai suprir essa mesma quantidade de pessoas. A gente tem visto isso, né? Esses problemas dessas bases, por exemplo, no Japão. Sim. Que a maioria da população é idosa. Isso. Né? E lá são pouquíssimos nascimentos, inclusive estão até com políticas no sentido de favorecer quem está vindo de fora. Exato. Eu estava só completando isso, eu estava vendo, tem alguns países que há o risco real da população deixar de existir, no sentido, por exemplo, como Portugal, porque é uma conta, né, que você vai fazendo, quantos nascem, quantos morrem, né? O fato de viver mais tempo deu uma prolongada nisso, mas a conta não fecha. Então, por exemplo, a gente vê hoje a questão de Portugal de imigração, um movimento até anti-imigrante. No caso deles, pelo que eu li na reportagem, é uma questão de sobrevivência do próprio povo português. Isso. Se eu não tiver nascimento, se eu não aumentar essa demanda, você não vai ter mais o português. Ele vai deixar de existir, que uma hora a conta né, a quantidade vai ser muito menor. E tem países como a Hungria, que é um país considerado mais conservador, mais à direita, que é um país que está claramente estimulando o nascimento de húngaros. Está com políticas públicas para favorecer que os húngaros tenham filhos. Então está claramente numa política... Para não deixar o país morrer, né? Para deixar de existir, porque depois... né, e proteger sua cultura, aí é uma questão conservadora, proteger sua língua, seus costumes, aquela coisa toda. Porque outros países na Europa, como a França, estão importando força de trabalho migrante, com os costumes deles e tal, e estão alterando o perfil cultural desses países. Mas estão pagando os velhinhos franceses, né? Estão pagando a aposentadoria dos velhinhos ingleses. E ao mesmo tempo eles estão se beneficiando de uma série de políticas públicas desses estados que nos seus estados de origem esses migrantes não têm. Então é um toma lá da cá. Mas tem esse risco, né, da questão cultural e da questão de identidade, digamos assim, povo. Ela vai ser modificada nesse sentido. Só uma curiosidade, em Minas, tem alguma cidade que tem mais velho, assim, mais idoso? Pois é, eu dei uma pesquisada, eu achei interessante, ali na região aqui no central, né, na região central de Minas, próximo de Bom Despacho, 3 das 5 cidades com maior percentual de idosos está lá. O maior percentual de idosos é a Estrela do Indaiá, aí tem outra cidade que é Sem Peixe e tem Biquinhas. São as 3 ali daquela região próximas e que tem uma maior porcentagem. Aí pode ser um aspecto talvez específico, né, da colonização daquela região. A gente sabe que em Minas tem muitas famílias, muito cruzamento, né, entre parentes, então pode ser que um potencial genético melhor ali favoreceu isso, ou então é um lugar que atrai muitos idosos, né? Ou seja, lugar mais tranquilo, qualidade de vida. A população mais jovem se afasta, vai procurar outros mercados de trabalho, aí os aposentados, os idosos ficam cuidando dos netinhos, enfim, então isso pode aumentar a proporção. É um dado para ser estudado, mas assim, você encontra esses padrões de envelhecimento aqui em Minas. Perfeito. Olha só. E as tecnologias, Adriano, você acha que elas podem contribuir aí para a questão da melhor qualidade de vida dos idosos? Porque a gente já falou que muitos deles não têm essa proximidade, né, com as tecnologias aí de uma forma geral, né? Embora a gente tem visto aí, igual a tia do Zap, a gente tem visto, assim, igual, por exemplo, o meu pai já consegue navegar lá no YouTube, a gente, né, consegue ver aí um melhoramento disso, mas tem um impacto ainda ou precisa, por exemplo, de uma política pública nesse sentido? Não, eu acho que nessa parte da tecnologia, ela por ser muito mais fácil de ser aprendida e uma vez superada aquela resistência do idoso em operar essas coisas, eu acredito que aí tá melhorando a qualidade de vida deles. Outro dia mesmo estava conversando, né, com um médico meu que estava preocupado com a mãe mais idosa, que ele queria botar um óculos. Eu falei, dá para ela um tablet, é só você
aumentar a fonte que ela lê sem problema. Eu não tinha pensado nisso. Essa ideia é muito boa. Tem o Kindle hoje, né? O Kindle consegue também aumentar. São soluções simples, né? E a gente vê cada vez mais idosos usando celulares. O celular é muito intuitivo. Inclusive, a tecnologia tem sido, para os mais jovens, né, auxílio para cuidar dos mais velhos. Sim, quando eles não estão exato. presentes, inclusive já até foi mostrado aí nas redes sociais, as pessoas utilizando a Alexa, né, para lembrar o idoso de tomar o remédio, para poder, né, porque você consegue controlar também via celular. Então, E tem um dado interessante que é o mercado, né? Ou seja, esses idosos estão virando um grande cafezinho, mercado. tá? Obrigado. Café e pão de queijo. Eles estão virando um grande mercado. Um grande mercado. Então, assim, a tendência são as empresas investirem cada vez mais em bons produtos e serviços para essa população idosa. Eu acho que, nesse sentido, o mercado tem sido bem ágil em atender em ver essas oportunidades e atender essas demandas. e nesse ponto seria minha próxima pergunta, só que no sentido dos movimentos sociais. Como que os movimentos sociais estão, né, trabalhando nesse sentido em relação a essa população mais idosa? Olha, aí eu confesso que eu não vejo muito ainda essa presença. O que a gente percebe é que os idosos estão se manifestando politicamente cada vez mais. Tudo bem que você tem, quando você olha os índices, né, de abstenção por idade, a partir dos 70 anos cai, aumenta muito o índice de não comparecimento, porque a pessoa não é obrigada a votar. Mas ainda assim, você tem 30%, 40% que querem votar, que vão e votam. E em termos absolutos, isso dá um impacto eleitoral muito grande. A população mais jovem, que também não é obrigada a votar, 16, 17 anos, ela, em termos absolutos, tem um volume de eleitores bem menor do que 70 anos ou mais. Então, às vezes, o que vai votar entre os mais jovens mal alcança aqueles mais idosos que foram votar. E eles estão ficando mais ativos, acompanhando melhor, estão acompanhando as notícias, eles tendem a se politizar mais. É interessante que eu ainda não identifiquei, mas deve existir movimentos específicos à questão dos mais idosos. Mas eu imagino que a tendência é eles cada vez mais reivindicarem esse papel. Ou então a presença deles em partidos e organizações ser cada vez mais... Marcar presença. Marcar a né? presença e exigir uma atenção em relação às suas demandas. Entendi. E com relação à Previdência Social, como é que fica esse impacto aí? Esse impacto é pesado, né? Porque... Eu acho que eu nunca vou me aposentar se for olhar desse jeito. Exatamente. Vou me lascar. Porque a gente tem um modelo em que quem aposenta se sustenta com o que é retirado, né, em termos, né, de quem está produzindo. Se você tem um volume maior de gente trabalhando, eles dão conta de sustentar essa população mais idosa e mais jovem, porque os mais jovens também não trabalham, né? Agora, na medida que diminuir essa PEA, né, essa população economicamente ativa, o Estado vai ficar cada vez mais dependente de empréstimos, a dívida pública tende a crescer muito. A gente vê isso nos países mais avançados. A dívida pública nos países mais avançados está ficando muito alta, né? Então, mas eles conseguem, de algum modo, compensar isso. Mas o Brasil não é uma economia desenvolvida. E o peso tende a aumentar cada vez mais. A única solução é você diminuir esse universo de aposentados. Você faz isso aumentando a idade mínima, né, e dando condições do Estado conseguir se remunerar melhor em relação ao mercado de trabalho. Ou seja, se não se mudar o modelo previdenciário, a tendência é o custo do trabalhador brasileiro ficar cada vez mais alto para dar conta de sustentar, né, a população que não está mais trabalhando. E o peso da dívida pública também do Estado tende a aumentar cada vez mais, porque o Estado vai ter que buscar outras fontes de financiamento para bancar, né, a Previdência e a Seguridade Social. É um problema gigante. E a gente tem visto aí muito idoso voltando para o mercado de trabalho. Exato. Né? Trabalhando e persistindo no trabalho, não querendo aposentar tão cedo. Tem outros que já aposentaram e voltam. Voltando e mesmo. Volta. Às vezes volta por uma necessidade econômica, às vezes volta porque não quer ficar parado, né? Porque ainda está uma saúde mental e emocional boa, né? Então não faz sentido ficar parado. Mas, de qualquer modo, é
essa sociedade, né, mais jovem, ela se preparou, né, para uma situação de aposentadoria que hoje mudou. Inclusive, os mais jovens, eu não vejo eles tão preocupados com a questão de aposentadoria, de contribuição. Eles estão se tornando investidores, os que podem, né? Pegando dicas de quando monta uma carteira de investimento e tentando ver uma forma própria para poder se preservar mais no futuro. Porque esse modelo, né, de aposentar e ter, né, uma aposentadoria que de algum modo te sustente, eu acho que ele está ficando para trás. É bem... E aí, você quer falar mais alguma coisa? Na verdade, só para a gente também, assim, na parte final, até uma pergunta que me surgiu aqui nas explicações, que é o seguinte, como que você acha que isso vai ficar, aí voltando para a política, que é uma área que me chama a atenção, no tipo de candidato. O idoso se identifica com um candidato idoso, experiente, ou pode ser, porque às vezes a comunicação é até diferente, né? Às vezes o idoso pode se identificar com um jovem que vai transformar o mercado. Como que você acha que isso fica? Assim, aparentemente pelos seus estudos, qual que é o normal de se identificar? A tendência é identificar alguém mais próximo da sua faixa de idade. Né? Entendi. Vão lembrar dos dois grandes políticos carismáticos que tem hoje no Brasil, Bolsonaro e Lula. Eles são idosos. Né? Eles são idosos. Né? Então, assim, eles conseguem chamar essa atenção. Os mais jovens, eles podem conseguir também, mas aí vai ser uma questão ligada à fala deles, à mensagem que eles estão transmitindo. Entendi. Mas, assim, é o que a gente chama de representação por espelho. Então, o eleitor quer ver alguém parecido com ele. Então, a tendência é você ter candidatos que apareçam mais próximos, em termos de imagem, ao eleitor. É um caminho mais fácil para você conseguir uma adesão de votos. Os mais jovens podem conseguir isso, mas eles vão ter que fazer um esforço maior nesse sentido. Não é colocar uma barba branca, nem envelhecer, mas assim, porque muita gente faz isso também. Porque no passado, os políticos rejuvenesciam para mostrar um aspecto jovem, porque a maior parte do eleitorado era jovem. Agora a curva mudou, né? Então, assim, eles têm que se mostrar mais moderados, mais comedidos, né? De uma forma assim, mais tranquilos. Não dá para ser revolucionário, não. Porque a tendência geral é esse eleitor pedir esse perfil de candidato. Eu conheci um político que as fotos dele de campanha era de quando ele tinha. Você olha assim e fala, meu amigo, isso aqui está um pouco desatualizado, né? Você está tão diferente, né? Porque ele, na realidade, estava bem mais velho, mas estava querendo colocar foto de quando era mais jovem. Uma vez eu estava conversando com um promotor eleitoral e também uma juíza, porque eles estavam preocupados com pesquisa. A pesquisa eleitoral induz o voto. Eu falei, vocês estão preocupados com indução de voto? Proíbe, um ano antes da eleição, a pessoa fazer plástica. Se preparar. A pessoa tem que mostrar a cara que é, porque se mudar a aparência, induz muito mais o voto do que uma pesquisa de intenção de voto. Aí eles ficaram olhando assim para mim, aí eles se deram conta daqui, de fato, o modo que você se apresenta para o eleitorado impacta mais favoravelmente do que uma pesquisa dando que você está na frente. Isso aí é uma informação que rapidamente se perde, mas aquela imagem, né, mais bonitinha, mais cordial, ela é como o eleitor vai... fulano de tal, aí lembra... Ou mais arrojado, mais, uma cara sorridente. E essa imagem vende, né? É um produto, né? É um produto. É o que mais vende. Vira um produto mesmo. É o que mais vende. Ai, que papo mais gostoso, né, gente? Dá vontade de ficar conversando com o Adriano, assim, a tarde ótimo. inteira. Por isso que ele é nosso sócio aqui. Por isso que tá virando nosso parceiro mesmo, assim. Pode chamar que eu gosto. Pode chamar que eu chamando. Vem, Adriano, vem ajudar a gente. Ô, Adriano, se você quiser falar mais alguma coisa para o nosso... É só registrar, né, que é sempre uma grande satisfação estar no programa de vocês, é muito, muito gostoso, e é uma conversa que flui normal, né? E traz informação de importância, né, para todos nós. Tá certo. Nós te agradecemos, né,
E eu vou pedir a Tamara para falar das nossas redes sociais. Isso aí, pessoal. Vamos aproveitar, seguir a gente lá no Instagram, né? Que é Direito Simples Assim ADV. Lá tem bastante informação de qualidade para vocês. A nossa coluna, né? No EM Digital, aqui no estado de Minas. E o nosso podcast aqui também, né? No estado de Minas, vinculado, né? Ao YouTube, no portal UAI. É para se inscrever, seguir, isso, curtir, compartilhar. Porque a nossa intenção é justamente essa, é que o direito, de uma forma simples, alcance o maior número de pessoas. Isso. Quer falar alguma coisa? Não, ótimo. Então, gente, nós vamos ficando por aqui, tá? Depois a gente volta para tomar café. E o Adriano não tomou café ainda. Agora nós vamos parar porque nós vamos tomar cafezinho. Tchau.